Como comprar menos? Manual para você assumir o controle do seu consumo. Se você é daquelas pessoas que está num ciclo, que está sempre numa nova compra compulsiva e que depois se arrepende e se frustra, fica até o final desse vídeo que eu vou passar 10 dicas para você poder começar a praticar a partir de agora. Esse não é um vídeo sobre minimalismo. Minimalismo é ainda uma outra coisa e é um tema que eu quero trazer aqui no canal em um outro vídeo. Hoje serão 10 dicas para comprar menos, seja qual for a sua razão. Economizar dinheiro para um objetivo específico ou colocar as contas em dia, ou simplesmente se livrar, parar de acumular tanta tralha em casa que acaba te frustrando. Ou se você tem todos esses motivos, fica por aqui e se inscreva no canal que eu quero trazer muitos vídeos e reflexões sobre o nosso consumo. Sem mais delongas, vamos para as dicas. As 5 primeiras você pode começar a aplicar a partir de agora. Logo que esse vídeo acabar, você pode começar, porque são dicas do mundo online. Este mundo que a gente fica 100% o tempo inteiro conectado e que tem como os algoritmos os nossos piores inimigos. Pare agora de seguir as suas marcas preferidas nas redes sociais, sobretudo se forem grandes marcas com um marketing bem agressivo que vem com novidade toda semana. Corre delas. E na mesma linha, pare de seguir estes influencers, blogueiras que posta recebido todo dia, que posta look do dia diferente todo dia. Pare de se influenciar por essas pessoas. Este mundo não é real, né? Esse mundo só te traz frustrações e compras compulsivas. Busque por novos influencers, pessoas que promovam um consumo mais leve, mais consciente. Se influencie por pessoas reais. Elas existem, elas estão na internet, mas elas não têm milhões de seguidores e não têm marcas patrocinando por trás. O ideal mesmo é diminuir drasticamente o seu tempo de exposição nas redes sociais. O ideal seria simplesmente desinstalar os aplicativos. Mas se não tem outras formas, eu coloquei um controlador de tempo no meu celular para o Instagram. A única rede social que eu tenho é o Instagram. O TikTok eu nunca entrei, não sei nem o que se passa. E o YouTube, que eu não considero uma rede social, mas sim uma rede de busca e pesquisa. Então, eu coloquei um temporizador de 15 minutos e que em 15 minutos ele solta um alerta e ele sai do aplicativo e que você pode ficar renovando. Então, eu ali fico numa média de no máximo 30 minutos por dia no Instagram, que já é muita coisa, mas é uma redução em relação ao que eu consumia antes. E como eu moro na França, eu acabo usando o Instagram hoje em dia mais para ver um pouco da vida dos meus familiares e amigos. Então eu uso basicamente os stories, eu entro e vejo alguns stories, e se não eu uso para pesquisar restaurantes, né? Então eu tento usar o Instagram de uma forma mais ativa que passiva, e sempre tentando controlar esse tempo. E esse controlador de tempo que você tem no seu próprio celular, ele ajuda muito, porque às vezes você tá lá, quando você tá ali dentro do Instagram, você simplesmente esquece. Então quando vem esse temporizador e fala que você ficou mais 15 minutos, você se toca e aí você sai do aplicativo. E a quinta dica, a última do universo online, aí sim, desinstale do seu celular os aplicativos de compras dessas marcas, dessas lojas. Você vai saber qual é o seu. Shein, Amazon, Mercado Livre, Shopee. Desinstale, tire essa possibilidade de compra na palma das suas mãos. Quando você quiser comprar nestes sites, priorize a compra pelo computador. Elas tendem a ser compras menos compulsivas, né? No momento que você quer comprar, você vai ter que ligar o seu computador e fazer a pesquisa. Então, demanda um pouquinho mais de reflexão, digamos,
e ajuda a diminuir essas compras instantâneas que a gente tem no celular. A ideia é dificultar a sua vida quando o assunto for consumo. Não deixe registrado o seu cartão de crédito nos sites, se desinscreva de e-mails que você fica recebendo promoção, corra de marcas também no WhatsApp, não dê seu telefone nos cadastros. Sempre que puder, dificulte o seu ato de compra. Não vá passear em shoppings, em centro comercial, se você não tiver um motivo pré-determinado. No Brasil, a cultura de lazer de shopping, de passar o tempo no shopping é muito forte e eu acho muito triste, né, ter essa opção como lazer e acaba simplesmente contribuindo para toda essa nossa sociedade de consumo e é que a gente acaba consumindo simplesmente no automático, sem pensar, porque a gente está ali naquele momento de prazer, naquele momento de lazer, dentro do ambiente máximo do consumo, que são os shoppings. Isso já aconteceu muito comigo, né? Eu não ter nada em mente que eu quisesse comprar ou que eu estava precisando, e aí simplesmente eu vou para um shopping e saio de lá com pelo menos um item martelando na minha cabeça para comprar. E aí eu saio de lá e eu fico com isso remoendo na minha cabeça, eu preciso desse objeto, eu preciso dessa peça, eu preciso desse sapato. Então, desde que eu identifiquei esse ciclo, eu evito ao máximo ir para shoppings. Morando aqui na França, eu frequento muito menos shopping. Aqui você tem várias opções, simplesmente comprar algo que você precisa na rua, em lojas, no centro da cidade, o que evita da gente estar indo para dentro de shoppings, que aí sim eu acho que a chance de você cair numa compra compulsiva, ela é muito mais forte. Essa dica para mim é uma das mais importantes e mais eficientes e que eu pratico há muitos anos. Tenha sempre uma lista dos itens que você deseja comprar e dos itens que você precisa comprar. E não listas mentais, tá? Listas, se possível, da caneta e papel, ou se não, faça essas listas no seu celular, mas elas não podem ser só listas mentais, elas têm que ser listas físicas para você estar ali recorrendo e lendo essa lista. Tudo que a gente escreve, que a gente pensa sobre, a gente se concentra. Então, fazendo essas listas, você vai concentrar sua mente nestes itens e não em outros itens desnecessários. E dessa forma, tendo essa lista, você consegue acessá-la ou fisicamente ou mentalmente num momento de uma compra e conseguir identificar uma compra compulsiva. Se você está ali pensando em comprar algo e que este algo não está na sua lista nem de desejo e nem de necessidade, é porque é uma compra desnecessária. E essa nona dica, ela vai junto com a anterior como uma das mais importantes a se praticar para você conseguir frear o seu consumo, que é conheça o que você já tem, conheça as coisas que você tem em casa. Então faça regularmente uma triagem de tudo. Eu diria a cada 6 meses, faça uma triagem dos seus acessórios, roupas, utensílios de cozinha, decoração, de tudo que você acumula. Quem nunca comprou algo porque simplesmente esqueceu que já tinha? E a gente esquece mesmo. Eu mudei de cidade recentemente, então eu tinha todas as minhas roupas em caixa e malas. E quando eu mudei de cidade aqui na França, entre essa mudança, eu fui para o Brasil, fiquei 2 meses. Então, quando eu voltei, digamos que essas roupas ficaram guardadas 3 meses. Essas últimas caixas que eu abri, eu já não lembrava mais de algumas peças que estavam lá dentro. Então, a gente esquece. Então, faça regularmente essa conscientização das coisas que você tem, sobretudo se você tem muitas coisas, tente ao máximo organizar
para que seja tudo muito visível, de fácil acesso, para você saber o que tem. E foque no seu ponto fraco de consumo. O meu ponto fraco já foi por muito tempo roupa, né, moda. Então, no meu anterior apartamento e no meu atual apartamento, eu optei da mesma forma de ter um armário aberto, que ajuda muito a você estar sempre visualizando o seu closet, o seu armário e a não esquecer de peças. Tá aqui o meu armário. Era no meu último apartamento aberto, era um apartamento alugado, e aqui neste atual a gente teve essa mesma ideia para manter um armário aberto, que eu acho muito prático, até para o dia a dia, na hora de escolher a roupa, fica tudo ali visível. Ambientes na casa organizados, ele te dá menos vontade de comprar. Quando você tem ali tudo no seu específico lugar, tudo foi pensado, você não tem vontade de trazer mais itens e de acumular coisas num ambiente que já está tudo em harmonia. Agora, se a sua casa está toda bagunçada, com acúmulo de coisas, um item a mais, um item a menos naquela bagunça não vai fazer diferença. Você simplesmente continua comprando sem nem se dar conta. E por fim, a última dica aqui para este vídeo é uma dica, eu diria, um pouco rude, porém muito eficiente. Faça as contas de quanto você ganha por hora. E no momento de fazer uma compra, entenda quantas horas você precisa trabalhar para comprar aquele item. Pode ser bem eficiente. No meu caso, é super eficiente. Quando eu vejo quantas horas eu preciso trabalhar, eu já desisti de compra fazendo este método. É isso, são essas as minhas dicas. E você, tem algo a mais a acrescentar? Tem algum método que você utiliza? Deixa aqui nos comentários para compartilhar com a gente. E se você curtiu este vídeo, curta aí no YouTube. E se você conhece algum consumidor descontrolado, endividado, algum acumulador crônico, manda este vídeo como uma indireta ou como quem não quer nada, que pode acabar ajudando essa pessoa. E é isso, eu fico por aqui e até uma próxima.